Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Café com a Ju. Hoje eu tô aqui com uma figura ilustre do mercado financeiro, uma pessoa muito, muito conhecida, Ricardo Schweitzer. Ele que é analista, consultor, certificado CNPI. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter topado gravar comigo. Em primeiro lugar, a parte do ilustre foi por sua conta. Em segundo lugar, não é sempre que eu tenho o privilégio de dizer parabéns, você pronunciou meu sobrenome corretamente. Ah, sim, eu sou Václavic, né, gente? Então, assim, se eu fosse errar o sobrenome dele também, né? Isso. O dia que a gente quiser acabar com as pessoas de uma vez por todas, a gente faz uma sociedade. Václavic Schweitzer ou Schweitzer Václavic. Pronto. Nossa, ia ser bem fancy esse nome, Muito né? fancy. Muito fancy. Imagina as pessoas digitando no endereço do site. Ah, sim. Nossa, Ia ser um impossível, caos. né? Às vezes eu até fico em dúvida, porque o meu Instagram é @Václavic. Eu falo, gente, por um lado eu fico assim, no início talvez teria sido ruim, porque aí, né, ninguém acha. Mas também hoje, se a pessoa vai querer me achar, ela coloca WAZ, eu sou o primeiro perfil que aparece. Se fosse Júlia, aparecia 1 milhão de Júlias, Apareceria 1 milhão Também, de Júlias, com toda exato. certeza. Eu, por muito tempo, eu pensei em trocar o meu Instagram, porque ele é Ricardo Schweitzer. Mas eu, a uma certa altura, eu incorporei a ideia, não, eu vou deixar assim, porque só vai chegar até mim quem realmente estiver com muita vontade, tá tudo certo. Perfeito. Bom, Ricardo, antes da gente falar sobre o seu momento atual também, sobre o mercado, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de vida, como é que surgiu o Quantas interesse. horas nós temos? Temos 40 minutos. Ah, vai ser fácil Vai resumir ser em 40 fácil, minutos. Vamos lá. Ai. Bom, eu sou economista, dando mais um passo para trás, eu sou gaúcho, eu saí do Rio Grande do Sul em 2012, já são 13 anos que eu me radiquei em São Paulo. Uhum. Eu sou economista, sempre atuei como analista de investimentos. Profissionalmente, eu tô acumulando, acho que 18 para 19 anos de carreira. Como investidor, eu tenho um pouquinho mais de tempo, devo estar ali girando de 20 para 21 anos. Eu passei a primeira metade da minha trajetória profissional atuando com investidores institucionais. Trabalhei em corretora de valores, em fundo de previdência, em gestora de recursos. Trabalhei com private equity também por um período. E eu tive uma grande virada na minha caminhada, que aconteceu no ano de 2016. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com o investidor pessoa física, que foi o momento em que eu fui contratado por uma casa de análise chamada Empíricos. Uhum. Né? E lá, então, eu tive uma guinada de 180 graus na minha atuação. Eu fiquei na Empíricos dentro do grupo até o ano de 2018. Em 2018 eu saí e junto com um ex-sócio e mais alguns ex-funcionários da Empíricos, eu fundei uma outra casa de análise que se chama Nord, onde eu permaneci até 2021. Em 2021 eu estava passando por uma série de mudanças na minha vida, optei por sair da sociedade por N motivos. Virei pai na virada de 21 para 22, obrigado. E achei que era o momento, né, depois de tantos anos de mercado, de mudar o ritmo, mudar o estilo de vida. Achava que eu já não estava mais na sintonia para continuar fazendo as coisas da maneira como eu estava fazendo. Naquele momento eu me credenciei como consultor também, e a minha ideia no primeiro momento era, bom, daqui para frente eu vou atender clientes de consultoria, ponto final. O grande problema é que muitos dos meus ex-clientes, seja da Empíricos, da Inversa, da Nord, continuaram vindo atrás de mim procurando trabalho de análise. E chegou um certo ponto que eu pensei, bom, eu sinceramente acreditava que eu não tinha mais nada de relevante para contribuir nesse mercado, mas as pessoas continuam me demandando. Então, óbvio, né? Em um certo momento eu optei, ok, vamos começar então um trabalho pequeno, um trabalho humilde de análise de ações, inicialmente com foco em dividendos, depois com foco em small caps, que foram as duas classes, né, os dois estilos de investimento aos quais eu dediquei a maior parte da minha caminhada. Só que, em função principalmente das demandas dos clientes de consultoria, eu comecei a identificar, olha,
eu vou precisar ampliar esse leque. Porque eu fui me sentindo cada vez menos confortável de fazer o trabalho de consultoria contando com recursos de análise de outras instituições, para algumas classes, enquanto outras eu tinha dentro de casa. Enfim, tudo isso para dizer que eu cheguei a um certo ponto que falei, quer saber de uma coisa? Vamos fazer tudo dentro de casa mesmo. Basicamente, dali veio depois a cobertura de fundos imobiliários, depois veio a cobertura de renda fixa e fundos de investimento. E agora, por último, né, no começo desse ano, a gente começou a cobertura também de ações internacionais, cobertura de estoques e BDRs. Paralelamente, o negócio de consultoria cresceu também. Eu acabei me associando com mais 2 sócios, né, para ampliar o escopo do negócio de consultoria. Ele passou a ser uma empresa independente, que hoje em dia se chama Garoa, que hoje é voltada basicamente para o atendimento de indivíduos com altos patrimônios, né? Nós somos uma empresa muito pequena e trabalhamos assim quase numa lógica de atacado, com um número bem restrito de clientes, de famílias. E basicamente hoje eu me divido nessas 2 frentes, digamos assim, né? Eu tenho essa frente de análise, que eu chamo carinhosamente de RS Análise, na falta de um nome melhor, e eu tenho a Garoa, onde eu faço, onde eu desenvolvo os trabalhos de gestão de patrimônio. É incrível. Em resumo, é isso. Em resumo, é um pequeno currículo aí, né, do Ricardo. Muito bom. Bom, Ricardo, se você pudesse, assim, definir hoje, né, você já passou por diversas casas, né, agora tá nessa independente, o mercado vai mudando, as estratégias vão mudando. Hoje, se você pudesse definir, assim, o que seria a sua filosofia de investimento, para você definir a sua estratégia de alocação, como é que você definiria? Eu acho que um dos grandes desafios da maior parte das pessoas quando começa a investir é uma falta de clareza exatamente com relação a objetivos. Porque esses objetivos eles vão impactar de uma maneira importante o que vai ser a estratégia de investimento ideal para você. Ao longo da minha caminhada, eu vivi uma fase em que o meu objetivo fundamental era efetivamente acúmulo de patrimônio, né? E, consequentemente, durante esse período, eu tinha os meus investimentos mais concentrados, por exemplo, em ações com potencial de crescimento, small caps, onde eu identificava, né, eu tentava identificar discrepâncias de preço e valor, empresas em situação especial. A questão é que, felizmente, né, eu acho que a vida foi muito boa para mim ao longo da minha caminhada. Esse perfil foi mudando com o tempo. E da mesma forma, as minhas circunstâncias de vida mudaram também. Sim. Né? Hoje em dia eu sou casado, eu tenho 2 filhos pequenos. Mudam as prioridades. Já vivo um estilo de vida muito diferente daquele quando simplesmente a minha vida consistia pura e simplesmente em trabalhar enlouquecidamente sem ver o amanhã. Sim. Isso impactou também a minha alocação pessoal. Hoje eu sou um cara muito mais concentrado em ações pagadoras de dividendos, em fundos imobiliários, tenho posições importantes de renda fixa também, pensando muito mais em uma lógica de preservação de patrimônio do que efetivamente em ganho de capital. Só que old habits die hard, né? Eu continuo tendo uma parcela da minha carteira que está voltada, né, para o tipo de pesquisa que eu sempre desenvolvi. Tenho lá as minhas small caps, tem alguns casos de special situations que eu continuo olhando até hoje e tudo mais. O que eu acho que dá para extrair, né, de essência disso tudo que eu estou colocando para você é que eu acredito que as pessoas deveriam orientar orientar os seus investimentos primariamente pelo seu momento de vida, primariamente pelo seu conjunto de objetivos, pela sua tolerância, pela sua capacidade de tomada de risco. Sim. Tá? Eu acho que o ponto mais importante, muito mais do que pensar, não, eu sou um investidor focado exclusivamente em dividendos ou um investidor focado exclusivamente em ações de crescimento, em qualquer coisa do gênero, é as pessoas terem a consciência da necessidade de conectar o que elas fazem com as suas circunstâncias de vida particulares. Perfeito. Não, é isso mesmo, concordo 100% também. Bom, falando agora de
mercado financeiro, mercado no geral, né? A gente está vendo toda a situação do governo, o problema do fiscal, o Trump dando a louca lá nos Estados Unidos. Assim, vamos por partes, É um né? elefante numa sala de cristais, né? Nossa, assim, eu acho que a dúvida de todo mundo, né? Será que os Estados Unidos vai ter recessão? Será que o Brasil, né, vai por água abaixo com todos os problemas que a gente está vivendo? Como é que você enxerga a economia do Brasil 2025 para frente? E o que a gente tem que tomar cuidado e olhar pensando em investimentos? Vamos começar um país de cada vez. Mais um gole d'água, que essa vai ser difícil. É difícil, Assim, vamos começar pro Brasil, então. Uhum. Eu acho que o caso de conjuntura econômica Brasil, ele é muito peculiar porque ele denuncia uma desconexão de realidade entre economia e política que ocorreu no Brasil. Qual é a minha leitura em relação a isso? Né? Nós tivemos uma mudança de governo lá em 2022 para 2023, né? Que veio acompanhada de um sentimento muito grande por parte do partido de situação agora, de que nós salvamos o Brasil que estava na beira do abismo, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista institucional, e basicamente agora nós temos que reconstruir o país. Criou-se essa narrativa. Tá? A grande questão é que, olhando para as coisas do ponto de vista econômico, que é o que me interessa discutir aqui, essa narrativa não conversa com a realidade. Porque do ponto de vista de indicadores econômicos, a situação que o governo atual herdou do governo anterior não era uma situação ruim. A gente vinha em um ritmo de atividade econômica não super acelerado, mas uma atividade econômica em crescimento, que havia conseguido passar de uma maneira razoável pela crise sanitária que a gente teve lá no ano de 2019 e 2020. Sim. Que a gente não fala para não dar problema com o seu vídeo. Imagina. É por isso. A taxa de desemprego estava relativamente baixa, e a gente tinha uma inflação que não era o melhor cenário do mundo, mas não era uma coisa descontrolada. Sim. Mas, como eu mencionei, existia no mundo político uma leitura um tanto míope, na minha opinião, de que a situação era completamente diferente. Entrou um governo agindo como se tivesse que promover um plano Marshall no Brasil. A gente precisa reconstruir o país a qualquer custo. Vamos expandir o gasto público, tudo que for possível. Sim. Ainda existia uma questão em função da estrutura de mandatos do Banco Central. A leitura, não, o Banco Central é nosso inimigo, porque ele foi indicado pelo governo anterior. Então se criou uma guerra, uma queda de braço entre política monetária e política fiscal, que se traduziu basicamente no quê? A situação das nossas contas públicas piorou de uma maneira importante, principalmente depois da introdução do arcabouço fiscal no lugar do teto de gastos. E, por maior que fosse o esforço do antigo mandatário do Banco Central em controlar a inflação, o impacto do lado fiscal foi muito forte. Então a gente acabou com uma desancoragem de expectativas de inflação, um aumento de inflação no curto prazo. Ou, em outras palavras, se o governo atual tivesse assumido, do ponto de vista econômico, se eles tivessem se limitado a fazer praticamente nada, muito provavelmente a nossa situação econômica hoje seria melhor do que ela é. Só que não, né? Eles pisaram no acelerador de todas as formas possíveis. A nossa situação fiscal piorou, a nossa situação monetária, ou seja, a nossa dinâmica de inflação piorou também. Só que, paralelamente, a situação do mundo mudou, né? A gente tinha no começo, né, lá em 23, 24, a gente tinha uma situação global melhor do que essa que está se desenhando agora, em que a gente tem as principais economias, tanto Estados Unidos quanto Europa, vindo de uma dinâmica aquecida em desaceleração, e China em um processo franco de desaceleração também. O que significa que tudo isso nos colocou em uma situação aqui no Brasil mais complicada do que efetivamente precisava ser. E agora com um cenário externo que não ajuda. No que eu acho que isso desemboca, né? A gente já começou a entrar agora em ritmo de eleição.
Sim. né? E entrando em ritmo de eleição, né, o famoso ciclo político-econômico, não é um momento no qual a gente deve esperar que, nossa, ajustes vão ser realizados nesse momento. Então, provavelmente, a gente tem pela frente 2 anos, um pouco mais de 1 ano e meio, na verdade, né? 1 ano e meio em que provavelmente a gente vai continuar tendo uma inflação acima do que nós gostaríamos, e isso vai se traduzir em um peso para o governo atual, em termos de popularidade, inclusive, porque a inflação impacta em cheio, principalmente as camadas mais pobres. Sim. E do outro lado, uma atividade econômica que tem um risco importante de desacelerar por conta do ambiente de negócios totalmente desarranjado que a gente tem aqui dentro. Então, provavelmente a nossa dinâmica de Brasil para os próximos 2 anos, ela não é uma dinâmica brilhante. O que pode eventualmente salvar os mercados, né, olhando especificamente para o Brasil? É a leitura de que nós podemos ter mudanças no próximo ciclo político, exatamente por conta de todos esses efeitos deletérios, digamos assim, que o governo atual está colhendo agora, né? A impressão que eu tenho é que, embora existam movimentações, ainda não existem nomes claros. Sim. Né? Mas eu acho muito possível que o mercado entre em um modo de qual vai ser o governo pós-Lula 3 e, consequentemente, trabalhar em cima disso. Quando a gente olha lá para fora, eu acho que a gente tem uma situação, do ponto de vista geopolítico, muito complicada. Tá difícil até de acompanhar, né? Eu Tá sei que a estratégia do difícil. Trump bombar... Tá muito difícil de acompanhar. Mas tá difícil de acompanhar, né? Porque, basicamente, a conduta do Trump hoje é a seguinte: ele é o jogador na mesa que tem o maior cacife. Sim. Tá? Você viu a briga dele com o Canadá? Eu vi. Nossa senhora, daí um estado lá resolveu bater nele e falar assim, não, porque agora a gente vai taxar então a energia. Aí ele falou, vocês vão taxar a energia? Então eu vou dobrar a taxa que eu tinha colocado. E aí os caras recuaram. Então, nossa, então essa situação... O grande problema que existe hoje em relação ao Trump, no que diz respeito à conduta dos outros países em relação ao Trump, é basicamente o seguinte: gostemos ou não, queiramos ou não, aceitemos ou não, os Estados Unidos é uma força geopolítica muito poderosa. Sim. Né? Que só encontra comparáveis, provavelmente, olhando para a China. Sim. Eu não acho, inclusive, né? Alguém poderia falar a Rússia. A Rússia é uma grande potência militar, mas do ponto de vista econômico, tá muito atrás, né? Dentro dessa briga, dentro dessa disputa. Então, basicamente assim, é muito difícil você peitar um cara desses. Ele tem, né, o poderio que ele tem do ponto de vista econômico para impor as coisas da maneira que ele quiser é muito grande. Qual é o grande problema? Em cada país, a respectiva classe política teme ficar desmoralizada, né, em um cenário de negociação. Né? Teme, eventualmente, perder espaço para sua respectiva oposição, se eventualmente não demonstrar força também. Sim. Né? Isso é, dentre outras coisas, né? Eu não sei absolutamente nada da política canadense, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que quando o Trump começou a bater, a oposição do partido lá do Justin Trudeau deve ter começado, e aí? Você vai deixar por isso mesmo? Exato. A impressão que dá é isso, né? Que o Trump tá aproveitando justamente esse período ali que eles estão, né, nessa troca de mandato para justamente causar essa discórdia, assim, né? Nem precisa ser período de mudança de mandato, é aí que tá. O ponto é, se você coloca o mandatário do país em uma posição de fraqueza, a oposição aproveita aquilo. Sim. E, obviamente, né, dentro de cada país você tem os grupos políticos com os seus interesses e eles se veem em uma situação em que eles precisam de alguma forma reagir. Não precisa ir muito longe. Anteontem, se eu não me engano, o Lula fez um discurso na Stellantis, lá em Minas, né, na Fiat, em que ele falou que ele não tem medo do Trump, que ele não tem medo de cara feio. Tipo assim, é o tipo de declaração diante da qual o Brasil não tem absolutamente nada a ganhar. Sim.
nada Não a precisava ganhar. ter... Podia Muito ter pelo ficado quieta, contrário. né? É aquela coisa assim, ó, se isso chega nos ouvidos lá do Donald, ele fala, beleza, vamos triplicar a tarifa de não sei o quê. Sim, Pronto, não ganhamos nada. eu até vi a notícia, eu ainda pensei, eu falei, poxa, e ainda o jornalismo podia ter ficado quieto, né? Porque ele falando lá, no lugar que ele tava, né? Nunca ia chegar no Trump, mas aí E por que fala? exato. Fala pra jogar pra sua própria torcida. Sim. Né? Porque existe toda uma discussão, né? Já toda uma discussão política em curso com relação ao próximo ciclo eleitoral aqui. Sim. E existe toda uma discussão em relação à popularidade do governo que está baixa. Né? Exato. Você precisa de alguma forma coisa. reagir, senão Sim. você fica também numa situação muito, muito debilitada, muito, muito refém do que está ali. Só que não ajuda, entende? Isso piora a nossa situação. Então, a questão mais importante em relação ao que a gente tem lá fora é, a curto prazo, muito provavelmente, todo esse xadrez geopolítico que o Trump está fazendo com relação a ameaças de tarifas, né, e imposição de tarifas à importação para diversos produtos nos Estados Unidos e tudo mais, isso tem uma importância geopolítica relevante. Uhum. Só que isso também tem um custo, que basicamente é, o Trump também herdou um país com uma atividade econômica em um ritmo bastante razoável, uma taxa de desemprego baixa e uma inflação que merece atenção. Sim. À medida em que ele começa a tomar medidas que, de certa forma, desequilibram esse sistema, provavelmente você tenha a aceleração de inflação nos Estados Unidos, você tenha a redução de ritmo de atividade. Em outras palavras, da mesma maneira que eu estava dizendo que a melhor coisa que o governo Lula poderia ter feito quando assumiu fosse ficar quieto em relação à economia, a mesmíssima coisa se aplica ao governo Trump. Uhum. E por não estar fazendo isso, né, por estar criando caso atrás de caso, né, dentro do xadrez geopolítico deles, muito provavelmente isso vai ter impacto em economia lá também. Se isso vai chegar a se traduzir em uma recessão ou não, eu sinceramente não sei, e ainda não dizer, é o né? cenário básico no qual eu trabalho. Mas muito provavelmente a gente vai ter impactos nos Estados Unidos em termos de redução de crescimento econômico, em termos de algum aumento pontual de inflação, algum aumento de desemprego, que, considerando que as taxas lá são muito baixas, pode ser inclusive saudável para o mercado de trabalho, tá? Mas vai acontecer. Sim. Isso provavelmente vai acontecer. Diante da perspectiva de uma desaceleração econômica e, consequentemente, de recessão, o mercado entrou nos últimos dias em um modo de fuga do risco. Sim, eu não acho que esse movimento, pelo menos neste momento, vá perdurar por muito tempo. Porque ainda é muito... A possibilidade de uma recessão, ela ainda é distante. Ela ainda é algo muito hipotético que não está corroborado pelos dados nesse momento. Entendi. Então, eu acho que esse momento de risk-off que a gente viu agora lá fora, eu acho que ele realmente ele é uma coisa bem pontual. Mas a gente tem que monitorar como as coisas vão que assusta, né? A gente vê os índices lá fora caindo, todo mundo começa já, né, ficar bem assustado. Fala, meu Deus, né? Quem investe em renda variável, principalmente, esses últimos dias foram meio assustadores, né? Nas bolsas americanas. Eu vou te dizer assim, né? Uma das grandes vantagens de estar fazendo isso há bastante tempo é que caleja. Ah, né? sim, é. Então, eu já vi mercado tanto aqui quanto lá fora passar por momentos tão complicados, né? Eu entrei no mercado um pouco antes da crise do subprime, né? Um pouco antes lá. Eu entrei no mercado acho que 1 ano e pouco ou 2 anos antes da quebra do Lehman Brothers, né? Então eu passei pela crise do subprime, eu passei por todas as outras crises que a gente teve desde então. E isso ajuda, de certa forma, a você dar às coisas a devida dimensão e entender que, mesmo que eventualmente você tenha uma desaceleração na economia dos Estados Unidos, isto não é um fim do mundo. Que eu acho que é muito isso, né? A grande maioria dos investidores, né, não tendo toda essa experiência, entra justamente em desespero, né? Parece que o mundo vai acabar, mas é que nem você falou, já é uma crise atrás de crise, você tem que saber aproveitar a oportunidade, de certa forma,
para investir nos ativos corretos e... Em tempos recentes, a gente teve uma amostra disso que foi a crise sanitária de 2019 e 2020, né? Ali todo mundo achou que ia acabar o mundo, né? Mas quem Só soube... que quem soube aproveitar aquele momento também saiu daquele período ultra confiante, porque a recuperação foi muito rápida. Sim. Você vê se aquilo, né, derrubou daquele jeito e se recuperou, mas voltou né? muito rápido também. Exato. Voltou muito rápido também. Sim. Não, muito bom. Mas então, pensando em todo esse contexto, se a gente pudesse citar aí categorias de investimento, como você diria que uma pessoa iniciante pode estar se protegendo desses riscos e estar alocando tanto em renda variável e renda fixa? Bom, eu acho que a primeira coisa a ter em mente é que quando a gente fala, em especial de renda variável, a sua capacidade de se proteger de volatilidade, né, que eu trato como uma coisa diferente de risco. No curto prazo, elas são muito limitadas. Tá? Então, como que você lida com volatilidade no curto prazo? Você ajusta o tamanho da sua posição de renda variável até chegar em um ponto que você aguenta. Eu digo basicamente assim, ó. Digamos que você tem 100% do seu patrimônio em renda variável e o mercado cai 50%. Ah, 50%, Ricardo? Não, se você olhar, basta você olhar para a história, de tempos em tempos, né? A gente teve quedas, né? O famoso drawdown, a gente teve drawdowns de quase 50% na Bolsa Brasileira, várias vezes ao longo das últimas décadas, o que significa que é razoável supor que em algum momento vai acontecer de novo. Tá? Se você tiver 100% do seu patrimônio em bolsa, por exemplo, e você passar por um drawdown de 50%, o seu patrimônio vai cair 50%. Sim. Você dorme bem com isso? Se a resposta for sim, beleza, não tenho nada com isso. Se a resposta for não, aí eu digo para você, se ao invés de ter 100% do seu patrimônio em bolsa, você tiver 50% do seu patrimônio em bolsa e ocorrer uma queda de 50%, o impacto no seu patrimônio vai ser de 25%. É diferente de 50%. Você vive bem com isso? Não, continua sendo muito. Se você tiver 10% do seu patrimônio em bolsa e o mercado cair 50%, o impacto no seu patrimônio vai ser de 5%. Ah, não, 5% eu consigo sobreviver. Bom, então a partir daqui a gente começa a identificar que muito provavelmente você deveria construir a sua estratégia de investimento, pensando no longo prazo, levando em conta, em primeiro lugar, não o potencial de retorno de cada classe de ativo, que é o que geralmente as pessoas fazem. Eu vou colocar o meu dinheiro onde eu acho que vai valorizar mais. Sim. Não faça isso. Porque se você, no meio do caminho, pega um momento difícil de mercado, você corre um risco muito grande de não conseguir lidar com aquilo. Então, o que eu geralmente oriento para os meus clientes de consultoria? Vamos montar uma estratégia de investimento que, em primeiro lugar, respeite a sua capacidade de tomar risco. A partir disso aqui, a gente vê, bom, quanto que isso aqui tem potencial de dar? Ah, se a gente montar uma carteira que tenha, sei lá, 80% renda fixa, mais 10% em ações pagadoras de dividendos, e mais 10% em ações de crescimento, qual é o drawdown máximo que a gente deve imaginar disso aqui? Digamos, aqui na parcela de renda fixa, a gente vai ter um potencial de queda. Se a curva abrir, você estiver muito exposto a títulos muito longos, pode cair, sei lá, 15%. A sua carteira de renda variável pode cair, a sua parcela de ações de dividendos talvez uns 20%, 30%, e a sua parcela de mais risco pode cair uns 50%. Você faz a média disso aí, você descobre, na média você tem um potencial de queda em um momento de crise de mercado de, sei lá, 15%. Você consegue viver com isso? Consigo viver com isso. Aí eu viro e falo, bom, esta carteira tem o potencial de te dar um retorno médio de, sei lá, 10% real a longo prazo, ou seja, inflação mais 10%. Qual é o seu objetivo financeiro? O meu objetivo financeiro é viver de renda passiva. Bom, considerando quanto você tem hoje, considerando a sua capacidade de aporte e considerando essa carteira que você consegue carregar, eu acho que você consegue fazer isso em, sei lá, 15 anos. Tá bom pra você? Tá bom pra você, beleza, assunto encerrado. Perfeito. Entende? É preciso inverter a lógica. As pessoas tendem a pensar só no quanto elas podem ganhar. Elas dificilmente param para pensar no quanto elas podem perder se porventura elas não tiverem o estômago para lidar
com os momentos difíceis de mercado. Isso passa por algumas coisas que aí a gente sai do ramo de investimentos e vira uma coisa de psicologia. Sim. A maior parte dos investidores é homem. Começa por aí. Para a maior parte dos homens, isso vira uma questão de ego. Exatamente. É uma combinação bombástica, entende? Ah, não, eu sou um investidor arrojado, eu sou o cara, não sei o que e tudo mais. Aí vai lá, pá, 50% na cabeça. Não consegue dormir, o cabelo começa a cair, insônia, taquicardia, aí arranja algum problema de saúde mais sério, e aí uma certa hora... Se ele é casado, o relacionamento dele vira um inferno, desestrutura completamente a vida dele inteira. Porque ele quis ser o investidor super, hiper, mega arrojado. O famoso ego é o maior inimigo do homem, né? Porque é justamente isso. Não, cara, muito legal. Super didático a forma que você explicou. E gostei bastante dessa inversão que você falou, né? Da questão de olhar primeiro pro risco, né? Olha o Que risco é justamente o que as pessoas normalmente fazem. Estão muito mais preocupadas quanto vão ganhar, mas não param pra pensar no quanto elas poderiam perder com aquilo, porque, né? Pode acontecer. E aí, acontecendo, você tem que saber lidar, né? E eu vou te dizer assim, eu acho que nesse aspecto, nós profissionais de mercado temos uma culpa muito grande nisso. Porque muitas vezes nós não conseguimos ser suficientemente assertivos com os nossos clientes sobre o que é efetivamente o risco, né? A gente tem aquela coisa da teoria, o risco é a volatilidade. Cara, o cliente não está preocupado com a volatilidade. Se a volatilidade for para cima, o cliente vai ficar feliz da vida. Né? Exato. O cliente não tem medo de volatilidade, o cliente tem medo de perder dinheiro de forma permanente. É disso que ele tem medo. Sim. No que se traduz a perda permanente? Ou você faz um investimento que é horroroso, e aquilo se traduz em uma perda permanente de capital, ou você faz um investimento que tem volatilidade, que o cliente não compreende o suficiente, ou que mesmo que ele compreenda, não é adequado ao perfil dele, e consequentemente no momento de alta volatilidade, ele não aguenta. E aí ele sai, né? É isso. Perfeito, perfeito. Agora, sendo um pouquinho polêmica, o que você acha de cripto, Ricardo? Eu acho que esse é um daqueles mercados nos quais 99% das pessoas não faz a mais remota ideia do que está fazendo. Concordo sempre. Virou casa de aposta, né, também. Eu acho que basicamente assim. Eu já me debrucei sobre a questão das criptos várias vezes, tá? E eu acho que existem algumas coisas muito interessantes. Há muitos anos atrás, eu tive uma conversa com uma especialista em cripto, que era a época na qual basicamente se falava de Bitcoin, um pouco de Ethereum, tá? E ela colocou para mim a questão dos criptoativos de uma maneira que eu achei muito interessante. Olhe para o Bitcoin da seguinte maneira. Imagine que o Bitcoin é um sistema, é uma infraestrutura de registro de dados que não pode ser corrompida. E, consequentemente, que você pode usar para armazenamento de qualquer tipo de dado que precise de alta confiabilidade, de alta segurança e tudo mais. Se isso fosse desenvolvido por uma empresa, isso seria um ativo que teria um valor. Né? Porque isso tem usos comerciais, potenciais e tudo mais. A diferença fundamental é que, ao invés disso ter sido desenvolvido por uma empresa, isso foi desenvolvido de maneira difusa e você consegue participar disso, ou seja, ser dono de um pedaço disso, comprando Bitcoin. A partir dessa premissa, deveria ser possível avaliar quanto isso vale. Eu até agora não consegui encontrar alguém que me desse uma resposta satisfatória. A grande questão é que no meio do caminho, esse mercado cresceu de forma tal que o pessoal do mercado financeiro começou a tratar simplesmente como um ativo, né, nos termos da teoria de finanças, ou seja, é um ativo que tem uma volatilidade tal, que tem uma correlação tal em relação aos outros ativos e tudo mais, então ele cabe dentro de um portfólio. Mas, na verdade, a maior parte das pessoas continua não fazendo a mais remota ideia do que se trata. Sim. É muito diferente de tudo que a gente já viu no mercado, né? É uma tecnologia completamente diferente.
E aí até uma dúvida que eu acho que muitas pessoas têm também é a questão da confiabilidade disso também. Em relação, por exemplo, invadiram agora uma corretora lá de criptomoedas e tiraram 1,5 bilhão de valor, né? O quanto isso realmente é seguro. Mas aí eu vou defender o pessoal do Bitcoin, Aham. né? Todo entusiasta de Bitcoin diz, nunca deixa os seus criptoativos Not your keys, not your custodiados. coins, né? Exatamente. Not your keys, not your coins. Todos, assim, isso aí é unanimidade. Nunca deixe, nunca deixe, nunca deixe na corretora. Eu acho que a questão da confiabilidade é efetivamente se o blockchain não é corruptível. Com o que existe de capacidade computacional hoje em dia, Essa é a não minha parece dúvida, né? ser. A Não parece evolução da ser. inteligência artificial, né? É uma coisa que tá bem assustadora, E né? tem uma outra vertente também que está ganhando tração, que é a computação quântica. Sim, Tá, sim. computação quântica. Sim. Assim, eu vi remotamente sobre isso, mas não sei se você tem um pouco mais de informação sobre como isso está funcionando hoje. Não, basicamente é um conjunto de tecnologias para desenvolvimento de processadores e outros componentes que se traduzem em uma capacidade computacional muito maior do que a gente tem com os componentes que a gente tem hoje. Né? E que aí, basicamente, a gente está falando de componentes que são projetados em nível subatômico. É um negócio muito maluco, é um negócio de gente doida. Tá? É um negócio de gente doida. Eu não tenho capacidade de entender isso aí, mas as aplicações ainda são muito restritas, mas à medida que as aplicações vão se ampliando, isso pode trazer uma nova revolução de computação, que eu acho que sim, conversa muito com toda a questão de inteligência artificial, que pode se traduzir em um determinado momento e chegarmos à conclusão, olha, esses protocolos que nós julgávamos super seguros, eles não são mais tão seguros à luz do que se consegue fazer em termos de capacidade computacional agora. Além de cripto, né? Isso aí é até segurança de bancos, Tudo, de corretoras, tudo, né? Tudo. Nossa, isso evoluindo, a gente vai ter que mudar tudo, né, praticamente. Sim, sim. É uma coisa que tem que acompanhar de perto. Ricardo, a gente vai acabar encerrando já, mas eu queria te pedir, para a gente ir finalizando, uma indicação de um livro, ou um filme, ou uma série. Algo que você acha que, assim, que virou uma chavinha na sua cabeça, que você leu. Antes de começar a gravar, nós estávamos falando a respeito de como a dinâmica de mercado mudou ao longo do tempo. E eu estava contando para a Júlia que o mercado brasileiro, antes dessa explosão de investidores pessoa física que a gente teve ali de 2006, 2007 para cá, ele já havia sido um mercado composto majoritariamente de investidores pessoa física antes, até mais ou menos os anos 70. Tem um livro muito interessante sobre esse período do mercado que se chama A Saga dos Leite Barbosa, que é do George Vidor, que é um jornalista da Globo. Ele conta exatamente a história daquela que foi a principal corretora do mercado nessa época, era a M. Martello Leite Barbosa. Eu acho que é uma leitura muito interessante, inclusive para a gente estabelecer paralelos sobre como o mercado funcionava, como o mercado funciona hoje, e ganharmos um pouco de perspectiva de que certos comportamentos de mercado e comportamentos dos investidores, eles não são uma coisa nova, eles são uma coisa que vem, na verdade, se repetindo, né? Obviamente se transmutando, porque o mercado é dinâmico, mas em essência essas coisas vão permanecendo ao longo do tempo. E é uma leitura muito gostosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Maravilhoso, muito obrigada pela indicação. E pra gente encerrar, queria que você desse uma mensagem final, assim, para quem quer começar a investir, o que eles precisam prestar atenção e dê um encorajamento para essa pessoa finalmente começar a investir também. A primeira coisa que eu posso dizer com relação a isso é que se você está pensando em investir, você já está em uma situação privilegiadíssima em relação à maior parte das pessoas do nosso país. Nunca percamos de vista que o Brasil é um país majoritariamente composto de pessoas que ou estão vivendo paycheck after paycheck, ou estão endividados. Então, só o fato de você
cogitar a possibilidade de investir, disso fazer parte do seu horizonte de possibilidades, já coloca você anos-luz à frente da maior parte da população. Dito isso, celebre esse fato e cobre-se menos. Permita-se começar devagar, permita-se começar aos poucos e não abra mão de, dentro do que for possível, se esforçar em entender o que você efetivamente está fazendo. É muito fácil, quando a gente está investindo, a gente perder de vista que não se trata simplesmente de números na tela. Se trata do seu patrimônio. Se trata do dinheiro que você ralou para juntar. Se trata do esforço do seu trabalho materializado em um estoque de dinheiro que sobrou depois que você custeou todas as coisas da sua vida. E aquilo ali pode trazer para você um futuro ainda melhor do que é a sua vida atual, ou pode contribuir para perpetuar a sua vida atual a partir de um certo momento no qual, pelas questões biológicas naturais, a sua tendência seria enfrentar um declínio. Em primeiro lugar, celebre que você tem essa possibilidade, a maior parte das pessoas não tem. Em segundo lugar, vá com calma. Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso dar. Perfeito, perfeito. Ricardo, foi uma conversa muito rica, foi incrível todas as informações que você passou para mim, para o pessoal que está aí assistindo o nosso episódio. Então, eu queria te agradecer imensamente por tudo que você agregou aqui no nosso podcast. E espero te ver mais vezes também. Poderia ficar horas aqui conversando com você. Foi um Infelizmente, prazer. nosso tempo é limitado. Foi um Mas prazer, foi é só chamar que eu maravilhoso. volto. Perfeito. Muito obrigada. E você aí de casa, lembra também, deixe seu like, comenta aqui que eu respondo todo mundo, compartilha esse vídeo e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá!